Ah, dolorido, você tem vontade de tirar aquele analgésico que você deixa na cabeceira da sua cama ou na sua mesa de trabalho? Então vem comigo que esse vídeo é para te ajudar nas suas escolhas. Eu sou Lilista Fusa e eu ajudo doloridos a aliviarem suas dores com segurança através do movimento. Primeiro de tudo, quando a gente pensar que a melhora da dor depende das nossas escolhas. É muito importante a gente entender que o movimento, que o exercício, aquele que é necessário para nós individualmente, é necessário que ele seja feito de forma contínua, com disciplina. Uma coisa é você assistir esse vídeo, terminar esse vídeo e já lembrar, nossa, eu preciso fazer esse movimento, já vou começar a fazer. Isso você se sentiu motivado a fazer, mas nem todos os dias nós temos essa motivação, não é? Então a gente precisa ter disciplina, assim como nem todos os dias a gente quer tomar banho. Num dia de frio a gente precisa, e é disciplina para nossa higiene, não é? Para comer, muitas vezes a gente não está com fome, mas precisa comer. Então é interessante que a gente entenda a necessidade de fazer movimento para o bem do nosso corpo, para a saúde do nosso corpo. Uma vez entendido isso, o segundo passo é ter disciplina, é fazer sempre, é fazer contínuo, é trazer movimento para o meu corpo. Isso vai favorecer o meu processo de cura do corpo, porque quanto mais movimento eu faço, mais sangue chega aonde precisa. Quanto mais sangue chega onde precisa, eu vou ter um corpo já com analgésico natural, tá? Porque quando meu corpo tem esses analgésicos, anti-inflamatórios, que a gente chama de opioides endógenos, tá? E esses analgésicos, eu vou chamar de analgésico próprio do nosso corpo, analgésico natural, ele vai chegar onde precisa, então ele vai chegar no joelho quando eu tenho dor no joelho, quando eu tiver uma boa circulação naquele local. Ele vai chegar na minha coluna quando eu tiver uma boa vascularização. Aí vai chegar a quantidade de analgésico natural naquele lugar. Até porque algumas vezes você também já se pegou tomando analgésico via oral e nem fazendo efeito. Por quê? Porque aquela medicação que você tomou via oral também não chega aonde precisa. E para essa medicação chegar, tanto o analgésico que você ingere quanto o analgésico natural, para que ele chegue no lugar onde precisa, é necessário fazer movimento. Uma vez entendido isso, aí a gente começa a ter uma rotina, uma disciplina para se movimentar, para manter o nosso corpo em movimento. Para quê? Para aliviar a sua dor de forma natural, com disciplina. E aí é claro que você pode se perguntar, tá bom, Lili, mas eu não sei nem por onde começar a me movimentar. Então, eu vou dar um exercício aqui para vocês, que é o exercício do gato. O exercício do gato, ele melhora toda a mobilidade da coluna, tá? Ele traz muita circulação para essa região, além de trabalhar. Bom, então eu melhoro a vascularização no local, trabalho essa mobilidade da coluna, eu melhoro a consciência corporal. Então, todo o exercício que eu faço, prestando atenção no meu corpo, no movimento que meu corpo faz, eu adquiro consciência corporal, tá? E a consciência corporal é muito importante para nosso dia a dia, para nossa postura, para como o nosso corpo age de acordo com certas situações. Ah, Lili, quer dizer então que eu preciso pensar em todo o movimento que eu faço? Não, quer dizer que esses movimentos devem acontecer de forma natural, sem que precisa pensar, tá? Que tenha, vamos pensar assim, que tenha sido mais automatizado. É como, por exemplo, quando a gente começa a dirigir um carro, né? A gente precisa pensar lá nos primeiros dias de aula, né? Eu preciso pensar
no volante, na direção, eu preciso pensar na marcha que eu tenho que trocar, no pé que eu tenho que pisar, no retrovisor que eu preciso observar. Então eu preciso consciente pensar em tudo isso. Isso deve acontecer de forma... Não está acontecendo de forma automática, isso deve estar acontecendo de forma pensada, programada, tá? Conforme isso vai se repetindo, 1, 2 aulas, 3, 10 aulas, e aí depois eu pego a carteira de motorista, mesmo assim eu ainda preciso pensar, eu vou levar um tempo até que esse movimento seja o quê? Automatizado. Ah, então quer dizer, Lili, que se eu fizer esse exercício que você vai me passar, 1, 2, uma semana, vai resolver pra mim? Não, tá bom? Não vai resolver, não vai achando que vai, tudo bem? A ideia, a proposta de se movimentar é, como eu falei, precisa ter disciplina, precisa ser feito todo dia, assim como tomar banho, assim como a gente come, tá? O exercício deve ser feito todos os dias, tá bem? Por quê? Porque isso vai ficar automatizado, assim como dirigir. Hoje não fica, você que já dirige, não fica muito mais fácil do que naquela primeira aula, do que naquele primeiro mês, naqueles primeiros meses de direção. Hoje o seu reflexo não é muito mais rápido para você precisar tirar um carro como uma pessoa que acabou de começar a dirigir. Isso é o que? Maturidade de movimento. E a gente só adquire maturidade de movimento, consciência corporal, fazendo movimento. Então não adianta achar que você vai ficar aí na frente do sofá assistindo eu falar ou alguém falar que é importante você fazer movimento e você faz 1, 2 dias e de repente não faz mais. É importante que esses movimentos sejam feitos com disciplina, tá? Dia a dia. Pra quê? Para aliviar a sua dor, porque essa é a nossa finalidade de fazer movimento, certo? Nós doloridos precisamos o que? Fazer movimentos para melhorar a consciência corporal, melhorar a minha postura, tá bem? Sem ficar pensando no que eu vou fazer. Então vai aí um exercício para você melhorar a mobilidade da coluna. É importante que você alinhe os joelhos ao quadril e os punhos aos ombros. E flexione, destrave um pouquinho o seu cotovelo. Sempre lembre de deixar o seu ombro ativado para não cair dessa forma. E aí eu vou iniciar esse movimento pela pelve. Então eu vou empinar o bumbum, descer o meio das costas e olhar para frente. Depois eu encaixo a pelve, coloco o bumbum para dentro, subo as costas e olho para o umbigo. Esse movimento deve acontecer apenas na coluna. Tome cuidado se você não está fazendo movimento no cotovelo e nem nos joelhos. É importante que esse movimento seja direcionado, consciente, na região da coluna. Então eu vou encaixando a pelve olhando para o umbigo e eu vou empinando o bumbum olhando para frente. Eu posso fazer esse movimento de 15 a 20 vezes no dia e isso com certeza vai melhorar a vascularização dessa região da coluna, aliás, do corpo todo. Entenderam como é importante a gente fazer o exercício com consciência, trabalhando corpo e mente junto? Isso vai fazer com que o sangue chegue na região que precisa, tá? Então esse movimento vai trazer principalmente, na verdade, esse movimento ativa todo o corpo, porque a gente trabalha todo o corpo. A gente trabalha tanto a mobilidade da coluna, como estabilização de ombro e quadril, tá? Então eu vou trazer de uma forma geral, melhorar a circulação do corpo, trazer mais irrigação e trazer também o analgésico natural. Para quê? Para a gente diminuir a quantidade de analgésico via oral, tá? É importante que façamos o movimento para melhorar essa circulação e melhorando essa circulação, eu vou diminuir a quantidade de medicamento que eu ingiro num mês, numa semana, num ano, independente, tá bem? O importante é que a gente consiga, de forma natural, agir a favor desse processo tão lindo que tem no nosso corpo, que Deus criou no nosso corpo, tá? E mais uma forma que a gente pode favorecer
é não ficando numa postura viciosa mantida. Lili, que é isso? Parece que tá falando grego, né? Quando eu fico numa postura, o problema é a postura em si? Não. O problema é eu ficar muito tempo numa postura que viciou, tá bem? Uma postura que não condiz com o que aquela articulação, por exemplo, precisaria. E eu fico nela por muito tempo. Então vamos pensar aqui comigo. Se eu ficar muito tempo, por exemplo, sentada, tá? Ficar muito tempo sentada e vamos supor que a minha articulação do quadril, ela fica ali no movimento, porque tem um músculo que fica bem aqui na região anterior do quadril. E vamos supor que esse músculo tá segurando esse quadril, tá? E na hora que eu for fazer o movimento de levantar, eu não consiga me esticar, porque aí eu tenho dor nas costas, porque essa musculatura fez o quê? Ela tá encurtada, ela se acomodou daquela forma. E na hora que eu vou me esticar, aonde eu preciso levar movimento? Eu levo movimento na coluna lombar, tá? E aí, levando movimento na coluna lombar, eu gero dor. Então, o que eu preciso fazer? E que causou isso? Eu ficar muito tempo sentada. Então, é uma postura que é viciosa, mantida. Por que viciosa? Porque é uma postura que não está adequada, porque o meu músculo está espasmado. Então, o problema foi eu ficar sentada? O problema é que gerou o gatilho, sim. Mas qual que é o problema de causa real? É esse aumento de tensão nessa musculatura anterior do quadril, que está muito ligada às questões viscerais, que a gente vai abordar num outro momento sobre isso. Mas eu quero que você entenda o tanto que a postura viciosa mantida interfere. Então vamos supor que eu estou com dor na coluna por esse período, tudo bem? E eu fiquei muito tempo sentada, gerei dor. O que eu vou fazer? Já tenho lá na minha cabeceira o analgésico. Não, eu vou favorecer o quê? O analgésico natural do corpo. Fazendo o quê? Fazendo movimento. Como? Com disciplina. Correto? Tá? Porque o que a gente quer? Diminuir a dor. Tamo junto até aqui? Tá? Aí, nesse período, o que eu vou fazer? Eu vou evitar ficar muito tempo nessa posição sentada. Por quê? Porque é uma posição que tá me gerando dor. Então, eu vou ficar, nem que eu precisar colocar o alarme de 15 minutos, 20 minutos, vai depender do seu corpo. O seu corpo te fala. A gente que não escuta o que ele tá falando, mas o seu corpo, ele te fala. Ele te fala, ó, já deu? Aí você, ó, já deu? Aí você muda de posição. Ó, já não tô aguentando mais. Aí a hora que você vai levantar, fala, nossa, não tô aguentando. Por quê? Porque de uma certa forma você tá negligenciando o seu corpo, tá? Então é muito importante que você perceba isso. Tá parecendo que tem formiga nessa cadeira? Levanta, vai dar uma caminhada, faz um exercício de panturrilha, solta esse psoas, traz circulação para a região de quadril, tá? Só de eu levantar, andar um pouquinho, voltar a sentar, opa, isso já vai favorecer. E se não estiver favorecendo, o que você vai fazer? Você vai dar um olhar maior ainda para esse corpo. Aí eu preciso entender um pouquinho mais desse corpo. Se você não for capaz de entender nesse momento, você procure um osteopata para te ajudar no movimento que você deve fazer para favorecer esse processo de autocura do seu corpo, tá bem? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Postura viciosa vai me gerar muita dor. Então ficar parado não vai resolver, porque não vai favorecer o processo de cura do meu corpo. Eu preciso o quê? Eu preciso me movimentar. Porque quando eu me movimento, eu melhoro a circulação do local, mando analgésico natural e acontece o quê? Tcharam! A dor alivia, tá bem? A dor ela melhora. E é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, como eu disse aqui para vocês, a gente tem exercício, a gente tem falando sobre ideias que você pode fazer para não manter uma postura viciosa. Então, se eu fico muito tempo em pé, eu vou sentar. Se eu fico muito tempo sentado, eu vou levantar, tudo bem? Porque eu dei o exemplo de postura sentada, mas qualquer postura mantida
ruim, qualquer postura ruim mantida vai ser prejudicial para o seu corpo, tá? Porque eu vou estar inibindo a quantidade de sangue que chega num lugar que não tá fazendo a função, e aí isso vai gerar um aumento de dor, tá bem? E o que mais que nós falamos? Ah, e a disciplina. É muito importante a gente ter disciplina quando a gente fala de movimento, que não é fazer uma semana, um dia ou 2 dias, que vai resolver o seu problema. Fechou o assunto? Vamos lá? Fala pra mim agora, comenta aqui o tanto que você gostaria de deixar de tomar a quantidade de analgésico que você toma e o tanto que você está disposta a começar a se movimentar. Um beijo, até o próximo vídeo.